This episode is brought to you by Hyundai. Whether you're running errands with the kids or heading on a weekend escape, the new 2025 Hyundai Tucson Hybrid is packed with class-leading advanced safety features like blind spot view monitor, forward collision avoidance assist, and wireless phone charging, so you can stay focused on what really matters. Learn more about the new Tucson Hybrid at HyundaiUSA.com. agenciadepodcast.com.br. Como que uma guerra que aconteceu há alguns anos pode ser usada politicamente no presente? De que forma o pensamento mais tradicional pode ser instrumentalizado politicamente? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a biografia e a trajetória política de Ronald Reagan, o 40º presidente dos Estados Unidos. Esse episódio está dentro de uma espécie de série em que eu conto a atuação de alguns políticos que não são brasileiros. E como sempre quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. A primeira coisa que precisamos fazer aqui hoje é ambientar bem o contexto em que o nosso personagem nasceu. Ronald Wilson Reagan nasceu na cidade de Tampico, no estado de Illinois, no dia 6 de fevereiro de 1911. Ele era filho de Nellie Wilson Reagan e John Edward Reagan, que trabalhava como vendedor e contador de história. E sim, essa profissão realmente existia. Em algumas regiões mais afastadas de centros urbanos, algumas pessoas faziam leituras públicas em locais como praças e auditórios. Além disso, os dois pais de Ronald tinham origem europeia. John era neto de católicos irlandeses e Nellie, sua mãe, tinha ascendência inglesa e escocesa. A família Reagan não tinha uma vida fácil, precisando mudar algumas vezes de cidade para encontrar melhores oportunidades de emprego e de viabilidade de alguns comércios. Por exemplo, em 1919, John Reagan abriu uma loja chamada HC Pitney Variety Store, mas já em 1920 ele precisou fechar as portas. Apesar de seu pai ser católico, o Ronald Reagan foi influenciado pela sua mãe profundamente religiosa, e ele foi batizado em uma igreja protestante chamada Discípulo de Cristo, em 1922. Em sua juventude, Ronald foi estudar em uma escola chamada Dixon High School, onde, surpreendentemente, começou a se interessar por atuação, comédia, narração e também esportes. Desde muito cedo, Ronald mostrou uma veia artística voltada para esse ramo da atuação e da locução em rádios. Porém, por mais que esse interesse já estivesse presente desde jovem, o seu primeiro emprego foi como salva-vidas, ficando nessa área por 7 anos. Quando ele ficou um pouco mais velho, Ronald Reagan entrou na Faculdade de Artes Liberais, chamada Eureka College. Nesse período universitário, ele se graduou em Economia e em Sociologia. Aparentemente, ele não gostava muito de estereótipo, né? Bom, mas a principal característica de Ronald em seus tempos de universitário é que ele era muito conhecido por ser alguém que topava participar de qualquer atividade. Ele era o que nós no Brasil chamamos de pau pra toda obra. O cara fez de tudo, desde atividades relacionadas a movimentos políticos, quanto esportes e teatro. Ele foi membro da fraternidade Tau Kappa Epsilon. Ele foi líder de torcida, membro da equipe de futebol, capitão da equipe de natação e presidente do conselho de estudantes. Nesse último cargo, ele liderou uma revolta contra o reitor da faculdade depois que ele tentou reduzir o financiamento estudantil. Ronald terminou seus estudos em 1932, quando ele tinha 21 anos. Ele procurou emprego em Chicago e, como não encontrou nada, ele foi para o estado de Iowa, onde conseguiu entrevistas em uma dezena de rádios locais sem tanta projeção. Porém, foi em Iowa que ele recebeu as suas primeiras oportunidades na área que tanto desejava. A Universidade de Iowa o contratou para narrar jogos do seu time de futebol, o Hawkeyes, pagando a ele $10 por jogo. Pouco depois, surgiria uma vaga para locutor numa estação de rádio na cidade de Davenport, e Reagan seria contratado recebendo pelo trabalho $100 mensais.
Ele tinha uma bela voz, e por isso ele conseguiu uma oportunidade na rádio WAGO, localizada em Des Moines, como narrador dos jogos de beisebol do Chicago Cubs. Ao viajar com o Chicago Cubs para a Califórnia em 1937, ele fez um teste de atuação, resultando em um contrato de 7 anos com o estúdio Warner Bros. Ele passou os primeiros anos de sua carreira em Hollywood atuando em filmes B, ou seja, aqueles filmes de baixo orçamento e que não eram vistos por muitas pessoas. Apesar de nunca ter sido protagonista de nenhum filme até aquele momento, as suas atuações receberam comentários positivos de produtores. Pouco a pouco, Ronald Reagan conseguiu fazer a sua carreira crescer, e a sua atuação começou a ser bem avaliada, passando a ser escalado para filmes de maior expressão, o que fez dele um dos atores mais conhecidos de Hollywood no começo da década de 40. A trajetória de Ronald Reagan como ator foi muito bem sucedida. Ele atuou em 53 filmes ao longo de sua carreira em Hollywood. O auge da sua fama foi mesmo no começo da década de 40, sendo interrompido pela sua convocação para o exército norte-americano após o país ingressar na Segunda Guerra Mundial. A convocação aconteceu em abril de 1942, mas ele não foi enviado para a frente de batalha por conta de uma miopia que o tornava incapaz. Assim, Reagan foi direcionado para o trabalho interno e atuou em produções audiovisuais do exército estadunidense durante a guerra. No final de 1945, ele foi dispensado do serviço. Depois de retornar do exército, o Reagan não conseguiu retomar a sua carreira no cinema, e por esse motivo, ele passou a trabalhar na televisão, com destaque para pequenas produções audiovisuais feitas pela General Electric, uma das maiores empresas de eletrodomésticos dos Estados Unidos, onde ele trabalhou por 8 anos. Até esse momento, a trajetória de Ronald Reagan estava mantendo aquele padrão de se adaptar com muita facilidade em diferentes realidades. Além disso, foi nesse período que Reagan começou a se relacionar com mais proximidade com assuntos políticos, mais precisamente no final da década de 40. Ele foi presidente no Screen Actors Guild, um sindicato que representava atores e atrizes nos Estados Unidos. A sua participação na presidência do sindicato foi muito marcante, principalmente pelo momento em que o país vivia após a Segunda Guerra Mundial. Com o início da Guerra Fria, começava nos Estados Unidos um período de enorme oposição ao comunismo ou a qualquer outra coisa que parecesse com essa ideologia. E se apoiando nisso, Ronald Reagan teria muito sucesso em se promover a partir do anticomunismo. This episode is brought to you by Coffee Mate. After watching this season of the HBO's original series, The White Lotus, this is the tropical getaway I needed. One more pina colada, please. Hey, you're not on mute. Oh, I thought I was in paradise. Turns out, it was my Coffee Mate. Coffee Mate Pina Colada and Thai Iced Coffee Flavored Creamers. Inspired by the newest season of HBO's original series, The White Lotus. For the love of coffee. Try now. Durante os primeiros anos de Guerra Fria, um dos espaços mais combativos contra militantes políticos mais progressistas foi o cinema e a TV. Durante a década de 50, os estúdios organizaram aquilo que ficou conhecido como a Lista Negra de Hollywood, onde atores, atrizes e roteiristas eram fichados como possíveis agentes subversivos. Nessa década, Ronald Reagan enviou para o FBI uma lista de nomes de pessoas que, supostamente, tinham relações com ideias de esquerda. E esse ponto de sua carreira é extremamente curioso, porque até esse momento, Ronald Reagan tinha uma postura mais alinhada com pensamentos progressistas, tanto que liderou algumas marchas e manifestações em anos anteriores. Reagan começou a sua carreira política como um liberal-democrata, algo que aqui no Brasil pode ser considerado semelhante à esquerda. Ele também era um grande admirador de Franklin Delano Roosevelt e defensor das políticas do New Deal, onde o Estado era muito ativo na economia. Ao longo dos anos, ele se juntou a vários comitês políticos com uma forte orientação de esquerda,
ao ponto de, em dezembro de 1945, ele foi impedido de liderar uma manifestação antinuclear em Hollywood por pressão do estúdio Warner Bros. Na eleição presidencial de 1948, ele apoiou fortemente o candidato à reeleição Harry Truman, chegando a aparecer em palco com ele durante um discurso de campanha em Los Angeles. O que levou à mudança de postura foi o início de um relacionamento com a atriz republicana Nancy Davis, lá na década de 50. Juntos, eles se aproximaram mais de ideias de direita, e mesmo se mantendo um democrata, ele apoiou os candidatos republicanos à presidência, como Dwight Eisenhower em 52 e em 56, e Richard Nixon em 60. O seu último apoio mais efetivo a um democrata foi em 1950, quando ajudou Helen Garragan Douglas em sua campanha sem sucesso ao Senado contra Richard Nixon. Logo após ser contratado em 64 para apresentar programas para a General Electric, Reagan começou a abraçar os pontos de vista mais conservadores dos donos dessa empresa. O seu trabalho não era partidário, mas acabou transmitindo uma mensagem conservadora e pró-empresarial. Reagan foi influenciado por um homem chamado Lemuel Bower, um executivo sênior da General Electric. Bower era conhecido por ter uma postura muito dura contra os sindicatos e pregava abertamente em suas empresas ideias como livre mercado, anticomunismo, impostos mais baixos e governo limitado. Por conta de algumas divergências internas, Ronald Reagan foi demitido da General Electric logo em seguida e depois tomou a decisão de se filiar ao Partido Republicano com o seguinte discurso, abre aspas, "Eu não deixei o Partido Democrata. O partido me deixou." Fecha aspas. Para ele, o Partido Democrata havia o abandonado por, segundo ele, deixar de ser o partido de Thomas Jefferson, Andrew Jackson e Grover Cleveland para se tornar o partido de Karl Marx, Vladimir Lenin e Joseph Stalin. Palavras dele. Nesse ponto já dá para perceber em Reagan uma espécie de mentalidade conspiratória e que mais tarde vai se tornar ainda mais presente. Só que essa postura começou a tomar tons mais problemáticos. No início dos anos 60, Reagan se posicionou contrário à aprovação da Lei dos Direitos Civis e da Lei dos Direitos de Voto, que foram uma das principais conquistas do movimento dos direitos civis, que tinham como Martin Luther King um dos líderes. Ou seja, em um dos principais acontecimentos do século XX nos Estados Unidos, Ronald Reagan estava ao lado daqueles que eram contrários a esses avanços. Somado a isso, a sua oposição era a de que o governo federal não intervisse na autonomia dos estados. Ele não via problemas que estabelecimentos comerciais discriminassem pessoas no atendimento. O seu argumento era o seguinte, abre aspas, "Se uma pessoa quer discriminar negros ou outros a vender ou alugar a sua casa, é um direito seu fazê-lo." Fecha aspas. Com o olhar que nós temos hoje, claramente, Reagan estava do lado errado da história. Porém, essa postura deu a ele uma grande projeção entre os republicanos, fazendo com que ele fosse cotado para disputar cargos mais relevantes. Em 1965, Reagan foi convencido pelos membros do Partido Republicano a se lançar como candidato a governador da Califórnia. Em favor de Reagan, pesava a sua grande habilidade retórica e um discurso ideologicamente bem alinhado com o interesse de parte da população dos Estados Unidos. Nessa eleição, o seu grande adversário foi o democrata Pat Brown. A plataforma conservadora de Reagan conquistou muitos eleitores e ele venceu a disputa com quase 58% dos votos. Ronald Reagan permaneceu no cargo de governador da Califórnia por 8 anos, pois foi reeleito na disputa de 1970. A partir de 74, o último ano de seu mandato, ele passou a ser considerado como candidato à presidência pelos republicanos. Além de uma retórica conservadora, Reagan passou a defender pautas liberais, onde o Estado deveria ser o menor possível. Para muitos especialistas, essa postura de Reagan vai marcar uma nova fase na política no Ocidente, mas não foi necessariamente ele que criou esse tipo de movimento. Olha só o que o professor Roberto Mou Neto falou sobre isso, abre aspas. "Os intelectuais William Buckley Jr.
e os seus companheiros Frank Meyer e M. Stanton Evans foram os principais arquitetos da difícil tarefa de fundir a linguagem libertária e a linguagem conservadora tradicional. De acordo com esses três intelectuais, a liberdade, no sentido libertário, era impossível sem uma prerrogativa moral e um objeto transcendental, bem como a virtude moral era impossível sem a liberdade, pois sem a possibilidade de escolha, o Estado imporia as suas virtudes e os seus objetivos. Fecha aspas. Essa compreensão é bem importante, porque o próximo passo na carreira de Ronald Reagan será uma tentativa de disputar a presidência dos Estados Unidos. Pessoal, eu já quero falar mais sobre como que o Reagan venceu as eleições presidenciais e quais foram as suas principais marcas no governo. Mas um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre anticomunismo, conservadorismo, ideologia, neoliberalismo e dia D. Segura aí, que é um minutinho só. Você conhece a loja do História em Meia Hora? A nossa lojinha fica no site da Loja, é L-O-L-J-A, Loja. Tem camiseta do Lampião com Akira, camiseta do Brasil na Segunda Guerra, da cadela laica que foi pro espaço, tem muita coisa maneira lá, tudo com temática histórica, claro. Então imagina você chegando numa socialzinha, com várias referências históricas no peito, com certeza quem também gosta de história vai querer puxar um papo. Será que rola um romance histórico? Joga aí na busca História em Meia Hora Loja, L-O-L-J-A, ou clique no link da descrição do episódio para ter acesso aos nossos produtos. Valeu, gente! This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. Here at the Almond Joy Factory, where tropical vibes abound, we use soft, fresh-tasting coconut. The crunchiest almonds and delicious chocolate candy. Ah, but do you know what our most important ingredient is? Sometimes you feel like a nut. Sometimes you don't. Almond Joy's got nuts and something even way better than that. Yes, Almond Joy is made with almonds and joy. Abre aspas. Você e eu sabemos e não acreditamos que a vida é tão querida e a paz tão doce a ponto de serem compradas por correntes e escravidão. Se por nada na vida vale a pena morrer, quando isso começou? Apenas diante desse inimigo? Ou Moisés deveria ter dito aos filhos de Israel para viverem na escravidão sob os faraós? Cristo deveria ter recusado a cruz? Deveriam os patriotas da Ponte Concorde ter jogado as suas armas no chão e se recusado a disparar o tiro ouvido em todo o mundo? Os mártires na história não foram tolos, e nossos homenageados que deram suas vidas para impedir o avanço dos nazistas não morreram em vão. Onde, então, está o caminho para a paz? Bem, é uma resposta simples, afinal. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir fazem parte de um discurso extremamente famoso, proferido pelo próprio Ronald Reagan em 1964. Esse discurso ficou conhecido como A Time for Choosing, e para muitos foi o que alavancou a carreira política de Reagan como um conservador. A linguagem desse discurso era abertamente anticomunista e alertava os estadunidenses para os riscos de uma vitória soviética na hegemonia global. Mas o caminho até a presidência não foi fácil. Em 1976, desafiou o presidente Gerald Ford em sua tentativa de se tornar o candidato do Partido Republicano à presidência. Reagan foi um forte candidato por 2 motivos. Primeiro, os conservadores não aprovavam a política econômica e a política externa de Ford, e Reagan foi visto como otimista, genial e simpático.
Reagan logo se estabeleceu como candidato conservador, com o apoio das organizações como a União Conservadora Americana, que se tornou uma parte fundamental da sua base política, enquanto Ford foi considerado um republicano mais moderado. Porém, na fase final da campanha, Reagan não foi escolhido pelo Partido Republicano para concorrer à presidência, e ele teve que esperar um mandato para tentar novamente. Em 1980, ele foi escolhido nas primárias republicanas para enfrentar o candidato democrata Jimmy Carter. Ele teve como seu vice o George Bush, o pai, e explorou durante a sua campanha as questões relacionadas à inflação e à situação no Irã, que estava vivendo o seu processo político que ficou conhecido como a Revolução do Irã, um assunto que se acabou tornando muito próximo aos estadunidenses por questões ideológicas. A essa altura, Reagan já apresentava um discurso que defendia a diminuição da intervenção do Estado na economia, uma redução dos impostos e uma menor regulação estatal em empresas privadas. Reagan terminou eleito com 51% dos votos e reeleito em 1984 com 59%. O seu governo foi marcado exatamente pelo que ele prometia: conservadorismo, neoliberalismo e combate ao comunismo. Durante o seu mandato, ele reduziu os gastos em programas sociais, diminuiu a regulamentação em questões de meio ambiente e economia e, como consequência, sufocou a classe trabalhadora com redução dos salários e um aumento da desigualdade social, ou seja, o rico ficou mais rico e o pobre mais pobre. O que o Reagan tirou dos programas sociais, ele gastou com investimentos militares. O discurso que justificava a intensificação do armamento e poder do exército era o combate às drogas e, claro, a ameaça comunista. Então, a política Reagan extrapolou os limites dos Estados Unidos e influenciou diretamente a política da América Latina. Só que esses gastos militares tinham como pano de fundo um argumento ideológico. Ronald Reagan usou o dia D, sim, aquele da Segunda Guerra Mundial, como uma das suas maiores propagandas políticas. E para explicar melhor como isso aconteceu, eu trouxe o professor Iclis Rodrigues, que está lançando um livro exatamente sobre esse tema. O ano era 1984. Ronald Reagan estava em ano de eleição concorrendo contra o candidato democrata chamado Walter Mondale, e o primeiro mandato de Reagan teve uma taxa de aprovação que acabou oscilando um pouco, porque o país passou por uma recessão entre 1981 e 1982, em que a taxa de desemprego foi de 7,3% para 10,6% no fim de 82. Nesse mesmo ano, o país também teve um crescimento negativo do PIB. E todos esses problemas resultaram nos republicanos perdendo assentos no Congresso nas eleições para o Legislativo de 1982. A aprovação de Reagan caiu para 35% no começo de 83 e as pesquisas de boca de urna mostravam Reagan perdendo a reeleição para os possíveis candidatos democratas. Só que, em 1984, o desemprego caiu para 7,7%, e a aprovação de Reagan subiu para 54% por conta dos atentados à bomba a um prédio em Beirute em 1983, que matou alguns americanos e franceses que faziam parte das forças de paz tentando intervir na Guerra Civil Libanesa, e também por conta da invasão de Granada. Graças a isso, as pesquisas de boca de urna passaram a mostrar que Reagan venceria as eleições. E o que esses dois eventos têm em comum? Ambos têm um pano de fundo militarista, e Reagan sabia usar isso muito bem ao seu favor. A gente não pode esquecer que entre o fim dos anos 70 e começo dos 80, os Estados Unidos ainda estavam lidando com as consequências políticas e culturais da derrota na Guerra do Vietnã. E nesse momento, a exaltação dos militares não era tão popular como em algumas décadas anteriores. Mas Reagan insistia em resgatar a imagem dos ex-combatentes e das Forças Armadas como um todo. Isso fazia parte de um certo movimento ideológico, por assim dizer, que era chamado por eles de novo patriotismo. E esse novo patriotismo tinha como objetivo criar um consenso político entre os republicanos, que já eram naturalmente conservadores, e democratas que tivessem uma tendência mais conservadora, independentes também. Era criar um consenso que seria um tipo de devoção a tudo que fosse considerado genuinamente estadunidense, aos valores vistos como típicos do que é ser um estadunidense. E entre esses valores está o respeito às Forças Armadas. Reagan apontava a existência de uma síndrome do Vietnã,
e negou que os Estados Unidos tenham sido o país agressor dessa guerra. Ele disse que a causa desses veteranos e dos estadunidenses, do país como um todo, era uma causa nobre e que sentir culpa pela guerra era desrespeitoso com os mais ou menos 50 mil estadunidenses que morreram nessa guerra. Reagan insistia também que o governo Carter enfraqueceu os laços do país com a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, e ele trabalharia ativamente nessa reaproximação. Já em 82, Reagan visitou a França na sua primeira viagem à Europa, encontrando lideranças da Grã-Bretanha, França e Japão, e ele tentou reforçar esses laços. Em 84, ele daria sua principal cartada nesse esforço no aniversário de 40 anos do dia D, que foi a invasão da Normandia que contribuiu com o fim da Segunda Guerra Mundial. Em 6 de junho de 84, Reagan visitou a Normandia e fez 2 discursos que foram transmitidos na televisão nos Estados Unidos. Um em Pointe du Hoc, que se tornou um dos mais famosos do seu tempo como presidente, e outro perto do cemitério de Colleville-sur-Mer, que fica perto da praia de Omaha. Nessa visita à Normandia, Reagan insistia que a OTAN deveria reforçar os seus laços para contrapor a uma tirania soviética e que os soldados que morreram no dia D eram exemplares das virtudes políticas e militares dos Estados Unidos. Eles seriam guerreiros que arriscaram suas vidas, e muitos deles, de fato, morreram para libertar a Europa e enfrentar o autoritarismo antidemocrático do nazismo. No discurso de Colleville, Reagan chegou a dizer que a história do dia D era a história para acabar com todas as histórias, fazendo referência àquela frase famosa que diz que a Primeira Guerra Mundial foi pensada como a guerra que acabaria com todas as guerras. A gente não pode dizer que esses 2 discursos sozinhos ganharam a eleição para Reagan, mas eles tiveram um impacto extremamente positivo nos Estados Unidos, até mesmo entre algumas pessoas que não gostavam das políticas do Reagan. Um correspondente da CBS na Casa Branca, que era extremamente crítico de Reagan, chamado Sam Donaldson, admitiu que os discursos foram tão fortes que fizeram com que a imagem de Reagan mudasse. Ao invés de ser um presidente conservador, agora ele teria passado a ser visto como um presidente dos Estados Unidos como um todo. E Michael D. Barron, que era jornalista e comentarista político na época, afirmou que a repercussão do discurso de Pointe du Hoc selou de maneira definitiva a vitória de Reagan na eleição de 84. E essa vitória foi esmagadora. Reagan venceu em 49 dos 50 estados, perdendo só em Minnesota, a maior vitória eleitoral da história dos Estados Unidos até hoje. Eu falei um pouco mais sobre esse assunto e fiz uma análise completa dos 2 discursos no meu livro chamado O Dia D, Como a História se Tornou Mito, lançado pela editora Contexto. Nele eu conto o que foi o dia D e explico em vários capítulos o passo a passo da construção do mito do dia D como a batalha que salvou o mundo e virou o jogo na guerra. O Victor vai colocar o link para a compra do livro aqui na descrição do episódio para vocês, beleza? Abraço, gente. Valeu, Iclis! E ó, gente, o primeiro lançamento presencial do livro vai ser no dia 16 de março, às 15 horas, na Drummond Livraria, em São Paulo. E para quem mora em Florianópolis, o lançamento é dia 22 de março, às 6h30, no auditório do CFH, que fica na Universidade Federal de Santa Catarina. E em Curitiba, o lançamento é no dia 30 de março, às 6h30, no Shopping Pátio Batel. Bem, esse histórico é importante porque entendemos melhor esse personagem tão emblemático para a história dos Estados Unidos e, de certa forma, para a América inteira. A atuação de Reagan nos Estados Unidos influenciou diretamente alguns acontecimentos na América Latina, como, por exemplo, a guinada neoliberal de Augusto Pinochet, o ditador do Chile. Nesse contexto da Guerra Fria, Reagan continuava abastecendo uma retórica anticomunista muito agressiva e atuou diretamente para barrar o avanço de ideias progressistas, socialistas ou comunistas em diferentes partes do mundo. A interferência dos Estados Unidos na soberania de outros países cresceu muito durante a sua gestão. O governo Reagan apoiou o desenvolvimento de guerrilhas que lutavam contra grupos de esquerda, com destaque para o caso dos Contras, que lutavam contra grupos favoráveis a movimentos de esquerda na Nicarágua. O governo de Reagan ainda deu apoio ao ditador do Iraque, Saddam Hussein, na guerra travada pelo Irã e o Iraque em 1980 a 1988. No contexto da guerra do Afeganistão, Ronald Reagan apoiou e armou grupos de mujahidins que lutavam contra os soviéticos. Como já falamos em outras oportunidades aqui no podcast, depois da guerra, alguns desses grupos se tornarão terroristas, incluindo o grupo de Osama Bin Laden. Apesar de ser o presidente que ficou marcado com uma diminuição do padrão de vida da população dos Estados Unidos, ele terminou seu mandato com certa popularidade.
Um dos fatores foi a diminuição da inflação, que em 1980 estava em 12,5% e caiu para 4,4% em 1988. Após deixar a presidência e iniciar a sua aposentadoria, em agosto de 94, aos 83 anos de idade, Reagan foi diagnosticado com a doença de Alzheimer. Em novembro daquele ano, ele anunciou publicamente a sua doença em uma carta manuscrita, onde escreveu, abre aspas, "Foi anunciado recentemente que eu sou um dos milhões de americanos que serão atingidos pela doença de Alzheimer. Nesse momento eu me sinto muito bem. Eu pretendo viver o resto dos anos que Deus me deu nessa terra, fazendo as coisas que eu sempre fiz. Eu comecei agora a viagem que vai me levar até o pôr do sol da minha vida. Eu sei que para a América sempre haverá uma aurora brilhante pela frente. Obrigado, meus amigos, que Deus te abençoe sempre." Fecha aspas. Ronald Reagan faleceu no dia 5 de junho de 2004 por conta de uma pneumonia. Em vida, deixou um legado controverso na história do seu país, mas que atualmente é visto por parte dos cidadãos como a figura certa em um momento de turbulência internacional. Pessoal, eu quero recomendar 3 episódios aqui do feed do História em Meia Hora, que você pode procurar aí, e vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro se chama Neoliberalismo, o segundo se chama Guerra do Afeganistão e o terceiro se chama Conservadorismo. E agora bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje? Vamos lá! Quando falamos em Ronald Reagan, estamos falando de um dos presidentes mais populares dos Estados Unidos. A sua trajetória começa em uma família simples, que buscou no empreendedorismo uma fonte de renda. Na sua juventude, Reagan se pautou por ser alguém aberto a experiências e com uma ligação muito forte com as artes. Desde cedo, decidiu trabalhar com atuação e locução. A sua carreira no cinema começou a engrenar, mas a Segunda Guerra Mundial interrompeu seus planos. Mesmo assim, esse histórico na TV e cinema deu a Reagan uma grande popularidade, que foi muito bem trabalhada em sua carreira política. Reagan foi eleito governador e, em seguida, começou a disputar eleições presidenciais, tendo o seu primeiro mandato em 1981. Durante o seu governo, ele se pautou pela defesa do conservadorismo, o combate ao comunismo e a diminuição do Estado. Por esses motivos, Ronald Reagan é lembrado como um dos precursores do neoliberalismo na América. Não podemos esquecer que ele aumentou gastos militares, usando como justificativa e propaganda o dia D, dando a entender que foram os Estados Unidos os responsáveis pela derrota do nazismo na guerra. Como veio desse meio, Reagan mostrou que a arte e a cultura podem sim ser usados ideologicamente, inclusive para mudar a nossa percepção do passado, fazendo, por exemplo, com que muitas pessoas acreditem nessa propaganda dos Estados Unidos terem virado os rumos da Segunda Guerra, sendo que a historiografia é categórica ao afirmar que foi a União Soviética a maior responsável pela derrota de Hitler. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Segue a gente aí na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio. Se você estiver ouvindo no Spotify ou na Apple Podcast, avalia o nosso podcast aí com 5 estrelinhas, tá bom? Quero lembrá-los também que a melhor forma de apoiar o podcast é assinando o nosso Apoia-se, tá bom? É apoia.se/História em Meia Hora. Uma outra forma de ajudar o podcast é através do nosso Pix. Anota aí que é o meu Pix e o meu contato também. É historiaemmeiahora@gmail.com. Mas se você não tiver condições de ajudar o podcast financeiramente, mas quer ajudar de outra forma, a melhor forma de longe é, primeiro, indicando o podcast para um amigo e, segundo, compartilhando nas redes sociais. Aí você aproveita e me marca no @História em Meia Hora, porque aí eu vou poder te agradecer pela ajuda. Se você tiver afim de ouvir um podcast mais de humor, mas que também tenha temática histórica, ouça meu outro podcast, é o História pros Brother. Ouve lá depois que eu acho que você vai gostar. Eu também crio conteúdo pro TikTok, Instagram, Twitter, tudo no @Prof. Vitor Soares. É o meu perfil pessoal. Aproveita e segue ele também. Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!